Cordiais saudações a todos os irmãos em Cristo. Hoje trago um tema que parece não tem sido observado como deveria ser, né, nas congregações religiosas. E eu tenho a certeza que assim que terminar este vídeo, você já estará muito bem informado e abalizado sobre este assunto. Um tema de extrema importância para aquele que quer estar informado, atualizado dentro da palavra de Deus. Então, o tema de hoje que eu vou trazer aqui é sobre pobre e rico. Mas há uma questão de fundo, uma questão extremamente importante. Entre esses dois, será que existe alguém com mais facilidades de entrar no reino de Deus e o outro é mais desfavorecido quanto ao acesso ao reino de Deus? Será que o pobre e o rico, todos realmente estão em pé de igualdade em termos do acesso ao reino de Deus? Não existe aqui filhos e enteados. Deus não costuma diferenciar essas pessoas, favorecendo um e descartando o outro, ou desfavorecendo o outro. Então vamos ver essas questões, mais outras que podemos assim responder. Então a pergunta inicial que eu coloquei aqui é esta, que já está aí. Quem tem mais acesso ou facilidade de entrar no reino de Deus? Quem tem mais acesso? Há dificuldades para uns e há facilidade para os outros? Vamos perceber. Então, eu coloco aqui algumas perguntas, que são essas que já estava a fazer aqui atrás. Será que há diferença no tratamento? O que a Bíblia mostra sobre os dois quanto ao acesso à salvação? Qual dos dois tem mais facilidade de entrar no reino de Deus? O que os diferencia um do outro em termos de acesso? Então, vamos ver como respondemos essas questões. Você que lê a Bíblia já deve estar a viajar na história do jovem rico, que foi dito que é difícil entrar no reino dos céus, um rico e tudo mais. Mas nós aqui vamos ver se realmente Cristo estava a mostrar que um rico não pode entrar no reino dos céus. Se um rico tem diferença com um pobre em termos de acesso. Então, vamos perceber nesses poucos minutos que vamos estar juntos aqui. Então, primeiro é saber o posicionamento em termos de justiça, né, perante a lei. Será que há separação? Há favorecimento de um e não do outro perante a lei, perante a justiça? Nós sabemos que a lei humana, que também se inspira na lei divina, a lei humana trata todos de igual maneira. O rico e o pobre, ninguém deve ser favorecido. Embora que nós sabemos que na íntegra não chega a acontecer isso. Os pobres têm mais probabilidade de ficarem na cadeia do que um rico. Então, aqueles poderosos têm mais facilidade de estar fora da justiça do que um pobre. Nós sabemos muito bem como que acontece neste mundo. Mas perante Deus, o que a Bíblia diz? Há diferença entre esses dois perante Deus quanto à justiça, quanto à lei?
Eu te digo que não há nenhuma diferença. Um rico e um pobre, todos são tratados de igual maneira, de igual forma. Não há filho, não há enteado. Se o pobre fizer coisa que não tem interesse, vai ser punido. Se o rico fizer também coisa que não tem interesse, vai ser punido. Em termos de lei ou justiça. Se o pobre tem razão aliás, se o pobre tem razão e o rico não tem, tem que se dar mesmo no julgamento razão ao pobre. Se o rico tem razão e o pobre não tem, tem que se dar razão ao rico. É assim como funciona a lei. É assim como funciona a lei. Então, diante de Deus, isso não tem diferença. Veja este verso, vou ler esses dois versos. Este primeiro verso é de Deuteronômio 10, no verso 17, diz o quê? Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz, atenção, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Não faz acepção de pessoas. Não diz que este é rico, este é pobre, então o rico tem que ser favorecido, o pobre não. Não. Quem faz isso são os seres humanos, não Deus. Não Deus. Então, Jó aqui, no livro de Jó que está dito, quanto menos aquele, que é Deus neste caso, que não faz acepção de pessoa, já vimos lá no verso anterior, no Deuteronômio, de príncipes, nem estimam o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Jó 34:19. Então não tem aquilo de, esse é filho de rei. Não. Esse é filho do presidente. Não existe isso diante de Deus. Não existe. Não existe que este é pobre, este é rico. Não existe. Então, por que Cristo disse é difícil um rico entrar no reino dos céus? Vamos entender lá na frente. Então, eu separei aqui alguns exemplos relatados na Bíblia sobre os ricos. E são exemplos estes que não dá para seguir, porque nessas circunstâncias Cristo mostrou, ou a Bíblia mostra, que este rico não teve acesso ao reino. Então, primeiro começo mesmo com o jovem rico. Nós sabemos que ele se aproxima a Cristo e pergunta: bom mestre, o que eu vou fazer? O que devo fazer para entrar no reino? Para fazer parte, para herdar o reino dos céus. Cristo lhe pergunta de volta: você conhece os mandamentos? Eu conheço. Mandamentos? Eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Esta lei de não matar. Eu tenho observado isso, não matarás, não fará isto, não sei o quê. Tudo isto ele mencionou e disse: olha, isso desde a minha mocidade. Eu tenho cumprido isto. Cristo olha para ele e diz: amigo, te falta alguma coisa. Se é que você faz tudo isto e ainda não tem o reino, então alguma coisa está a faltar. O que é? Vamos ver daqui a pouco. Eu estou a tentar aqui contextualizar, não que esteja exatamente escrito do jeito como estou a falar aqui na Bíblia. Só estou a contextualizar. Então vamos ver o verso, o que eu separei aqui, o que Cristo diz para ele. Disse então Jesus aos seus discípulos. Aliás, aqui estava a falar para os discípulos mesmo, não para o jovem rico. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Cristo, quando disse
Algo te falta? Depois disse o quê? Para o jovem rico. Vai e vende tudo que você tem. Tudo. Vai dar aos pobres. Depois vem e siga-me. Vem e siga-me. E terá um lugar no reino. O jovem, porque era muito rico, entristeceu-se bastante e saiu daí triste. Saiu daí triste e não foi para ir vender as coisas, não. Saiu triste no sentido de, mas como é que pode? Para eu entrar no reino de Deus, é preciso mesmo eu vender minhas coisas? Só que ele não estava a entender o que Cristo queria com aquela ação. Talvez você também não está a entender aqui. Eu vou te mostrar qual é o problema deste jovem rico. Ele não estava a entender. Cristo fala depois para os discípulos. Como é que um rico pode entrar no reino dos céus assim? Muito difícil. Muito difícil. Então, meu amigo, vamos ver o erro. Aliás, o que estava a faltar nesse jovem rico. Mas antes, vamos ver outro versículo aqui. Eu também trouxe aqui a situação do rico que tinha produzido muito. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Está em Lucas 12, verso 20 e 21. Primeiro erro deste rico aqui. Ajuntou para ele mesmo. Se preocupou-se mais com ele. Produziu muito. E até chegou à fase de dizer, olha, meus celeiros são pequenos. Eu vou destruir todos e construir novos, um pouco mais maiores, grandes, para recolher o fruto aí mesmo. Depois vou dizer à minha alma, descansa, regala-te. Você já produziu muito, descansa lá. Então, Deus diz logo, hoje mesmo vão te pedir a alma. Tudo isso que você produziu, que ganhou, vai deixar para quem? Depois diz, é assim para todos aqueles que ajuntam para si, não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Preocupou-se mais nele mesmo do que noutra coisa. Pessoas que trabalham a todo custo para ser ricas, trabalham a todo custo para se formar mais, trabalham a todo custo para ser melhor funcionário, mas se esquece do que é mais importante, que é ter Deus aonde? Aqui, ó. O Espírito de Deus contigo. A palavra de Deus contigo. Tem gente que nem consegue separar tempo para orar ou para ir a uma igreja. Tudo porque está a trabalhar para si. É para não tenho tempo. Pá. É para ando muito ocupado. Pá. É uma situação parecida com a deste rico. Produziu muito, mas depois quem vai comer isso? O que produziu? Também Cristo nos está a mostrar que é problema ser rico, que é problema produzir. Não é isso que Cristo está a falar aqui. Não é isso. Vamos ver o erro principal destes dois primeiros ricos. A história do rico e de Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, preste atenção, um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele quem? Daquele rico.
e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Era desejo de Lázaro, pelo menos conseguir as migalhas da mesa que caíam aí da mesa. Isso quer dizer o que para você? O que isso te remete no pensamento? Ele não queria ir se juntar ao rico para ir comer junto da mesa, não. Ele pelo menos desejava que aquilo que estava a cair na mesa do rico, ele pudesse apanhar aquilo e alimentar-se. O que te diz? Alguma coisa não está bem aqui. O camarada era muito rico e Lázaro ficava à porta daquele rico, procurando pelo menos alimentar-se das migalhas. Mas ele recebia alguma coisa, Lázaro, deste rico? Algum dia o rico já lhe disse: está aqui também prato de comida? Algum dia o rico já disse: está aqui uma camisa, vai lá vestir? Algum dia o rico já deu um par de sapatos, de chinelos ao Lázaro? Está aqui, você já que não tem condições, está necessitado. Se até Lázaro desejava pelo menos as migalhas. Você está a perceber aqui qual é o problema desses ricos? Que é só um desses todos que eu já li aqui. É só um problema. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Atenção, aqui mostra que esse rico não foi salvo. A história continua lá mais adiante e mostra que ele está a pedir uma gota de água e companhia. Mas ele não foi salvo. Então, Lázaro foi salvo só porque era pobre? Não. Lázaro não foi salvo só porque era pobre. Tem que tirar isso da cabeça. Tem pobres também que vão para o inferno. Lázaro confiava em Deus. Não é só porque era pobre e pronto, bastou. Não é isso. Confiava em Deus. Confiava em Deus. Esperava em Deus. Procurava manter-se dentro da vontade de quem? De Deus. Qual é o erro desses três ricos? Vamos ver. Eu coloco aqui o erro desses todos três. Algo em comum nos três casos. Em todos os casos houve falta de demonstração do amor ao próximo. Tinham riquezas, mas não partilharam com os pobres. Queriam e guardaram tudo para si. Todos esses três casos. O jovem rico tinha muita riqueza, mas quando foi dito para ir partilhar a sua riqueza com os pobres, ele ficou triste. Era daqueles que não. Isso tudo é para mim, é meu. Consegui sozinho. Consegui sozinho. Com meu esforço. Cada um que se lixa aí, ó. Não tem comida, o problema é seu. Se você é preguiçoso, o problema é seu. Vai lá trabalhar, pô. Hã? Vai lá trabalhar, malandro. Quem sou eu para te dar comida? Eu também sofri para ter tudo isso que eu tenho. Então, o segundo rico, faltou-lhe também o amor ao próximo. Ele produziu muito. Ao invés de pensar, deixa eu tirar um pouco só daquilo que eu produzi para dar a quem realmente necessita, ele diz não, regala-te a minha alma, descansa, guardar tudo para si, para depois repousar, descansar. Descansa lá, minha alma. Você trabalhou muito, produziu muito. Agora, desfrute. Desfrute. Então,
quando se olha para o rico e o Lázaro, o rico não demonstrou amor ao próximo ao Lázaro. Lázaro estava sempre quase à porta daquele rico, mas não recebia nada. Não recebia nada. Lázaro só desejava pelo menos as migalhas da mesa do rico. Mas, pela situação relatada aqui, nos faz entender que este rico não dava nada a Lázaro. Via Lázaro ia sofrer e pronto. Que, epá, o problema não é meu, pá. Em todos esses três. Amor ao próximo. Não porque Deus fez escolha. Não porque Deus não criou condições para eles não entrarem no reino dos céus. Aliás, o que eu quero dizer é, não é porque Deus fechou a porta para esses ricos, não é isso. Eles tinham o mesmo acesso com o pobre. Mas por causa das suas ações, por causa das riquezas que eles tinham, o coração deles está muito desviado. Desviado para o que eles têm, se esquecendo das coisas mais importantes nesta vida. Amor ao próximo. Ajude ao próximo, ajudar a quem é necessitado. Se você tem um pouco, então dá, partilha com seu irmão, partilha com quem tem realmente necessidade. Tudo para mim, oh, vai morrer, mano. Vai morrer. Vamos continuar. Então, eu coloquei aqui algumas características não boas dos ricos. Características não boas para os ricos. Que muitas das vezes se verificam nos ricos essas características. Está aqui o amor ao dinheiro. As pessoas se apegam mais ao dinheiro. São pessoas muitas das vezes injustas, são enganadores. Atenção, para a pessoa conseguir riqueza, atropela muita lei, faz muita coisa, atividade ilícita, atividade suja, mata para conseguir riqueza. É injusto, é engana, é corrupto. É muito difícil ter riqueza de forma justa, sem perverter a lei. É muito difícil. Muitíssimo difícil. Não estou a dizer que é impossível. É muito difícil. A Bíblia também mostra isso, que é difícil. Vamos ver essas características. Enganadores, falta-lhes a humildade. Falta de humildade. Ricos são muito arrogantes. E muita gente são ainda incomunicáveis. Quando tem riquezas, posses, é muito fechado. Aí no seu carro, aí no seu Range Rover, ou qualquer outra marca aí. Camarada, vidro fumado e, olha, não conhece ninguém na rua, não. Só para saudar aquele que é também da mesma fasquia como ele. Mesma laia, mesmos níveis. Só se saudam entre eles. Só conversam entre eles. Se tem vizinhança pobre assim, muito difícil se comunicar com o vizinho. Incomunicáveis. São assassinos. Eu já estava a dizer aqui que muita gente mata até para conseguir riquezas. São corruptos, são violentos. São opressores. Sem amor ao próximo. Como já vimos esses casos desses outros ricos. Incrédulos. Não acreditam em Deus. Eles não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. Por quê? Porque eles presumem que tudo isso eu consegui sozinho.
Trabalhei muito para conseguir isso. Não é Deus, não. Minha inteligência aqui, minha força, ó. Eu fui muito bom nos meus planos. Fiz planos, fui atrás e consegui, mano. Não é Deus coisa nenhuma, não é sorte, não. É fruto do meu trabalho. Poucos reconhecem a Deus entre ricos. Poucos acham que conseguiram as riquezas graças aos seus próprios esforços. Confiam mais em suas riquezas do que em Deus. Gloriam-se nas suas riquezas e não em Deus. Então, eu separei alguns versículos aqui que mostram algumas dessas características que eu já coloquei lá. Não é coisa da minha cabeça, não. Vamos ver aqui o que diz esse Tiago 2, no verso 6 e 7. Mas vós desonrastes o pobre. Estava a falar para aquele povo que estava ali, não os ricos, mas o povo que estava ali. Desonrastes o pobre. Era um povo que fazia acepção de pessoas. Estavam a escolher entre pobre e rico. Mas vós desonrastes o pobre, favorecendo mais o rico neste caso. Porventura não vos oprime os ricos? Veja só. Tiago que diz: não vos oprime os ricos? Eu disse que são opressores. E não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfema eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Eu disse que muitos deles são incrédulos, confiam mais nas suas riquezas do que em Deus. Blasfemam o nome de Deus. Então, veja no livro de Miqueias aqui, 6:12. Porque os seus ricos estão cheios de violência. Eu disse que são violentos. E os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Vamos ver outros versículos. Isaías, o que diz aqui quando fala sobre Jesus Cristo, profeticamente. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Veja só. E com o rico na sua morte. Veja, preste bastante atenção nessa passagem. E com o rico. Por que Cristo não poderia ser enterrado junto com os ricos? Por que Cristo não merecia ser enterrado misturado aí com os ricos, com o ímpio? Por quê? Veja só. E com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, não houve engano na sua boca. Isso quer dizer o quê? Que esses ricos enganam, são injustos. Cristo não merecia ser enterrado junto com eles. Vamos continuar aqui. Isso é Isaías 53:9. Agora vamos ver Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto: é me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então veja aí, os ricos já se gloriarem nas suas riquezas. Eu já tinha mostrado isto. Vamos ver ainda. Vamos voltar para o Tiago. Foi muito contundente, Tiago. Foi muito áspero contra os ricos. Veja só, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Falta de novo do amor ao próximo. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Por que a falta de amor ao próximo aqui? Ele mostra que o ouro e a prata até enferrujou. E a ferrugem vai ser testemunha contra eles. Você guarda ouro e prata até enferrujar e não preferindo ajudar outras pessoas. Guardar o ouro até enferrujar. E a ferrugem vai vos ser testemunha. Que vocês eram muito agarrados. Não queriam soltar nada para ninguém. Até o ouro enferrujar. Mas que coração duro. Hã? E eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama
E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Atenção, o jornal dos trabalhadores é como salário. Os seus trabalhadores diminuíram o salário dos trabalhadores. Tá vendo? Depois de trabalharem arduamente, diminuíram o salário. São injustos. Condenastes e matastes. Eu disse são assassinos. O justo. Ele não vos resistiu. E Tiago, isso no capítulo 5. Agora, vamos agora dar uma espreitada sobre alguns versículos que mostram favorecimento ao pobre, que parece que o pobre está mais favorecido do que o rico. Eu já disse que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que faz com que o rico esteja afastado do reino de Deus são as suas próprias riquezas, suas ações, tudo o que ele faz com essas riquezas. Ele deixa o seu coração ser guiado por essas riquezas. Deposita toda a sua esperança, confiança nas riquezas. Não reconhece mais a Deus. É isso que faz ele se distanciar mais de Deus, não porque Deus o exclui. Agora vamos ver o favorecimento ao pobre. E vamos ver aqui a situação da viúva pobre que estava a lançar as 2 moedas ali, os ricos estavam a pôr muito dinheiro em termos de oferta e Cristo estava a observar. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então vamos continuar a ver. No cântico de Maria, neste caso, quando foi visitar a Isabel, Isabel estava grávida de João Batista e Maria estava grávida de Jesus Cristo. Então, quando chega em casa de Isabel, a criança na barriga mexeu-se, exultou. Então, Maria fez um cântico a Deus. Então, no seu cântico, Maria mostra favorecimento ao pobre e o rico a ser colocado de fora, como se não tivesse o mesmo direito com o pobre. Vamos lá ver neste verso de Lucas 1. Depois dos tronos, aliás, depois dos tronos, não depois do tipo a seguir, não. É depor, tirar alguém do trono para colocar outro. Então diz o quê? Depois dos tronos, os poderosos. E elevou os humildes. Veja só, elevou os humildes. Os humildes estão lá, o grupo desses humildes, os pobres. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Veja aqui, parece que Maria estava contra os ricos. Não tem nada a ver com estar contra os ricos. Mas o cântico que apareceu aí mostrou a ação de Deus, as obras de Deus. Então, está aí um dos versos que mostra, parece que os humildes, os que estão necessitados, realmente são mais favorecidos diante de Deus do que os ricos. Mas vamos ver outros versos. Agora, nas bem-aventuranças, Cristo diz o quê? E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres. Veja só. Vós, os pobres. Lucas 6:20. Porque vosso é o reino de Deus. Claramente, sem rodeios. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O rico não é também dele o reino de Deus? Se ele quiser, também pode entrar no reino. É só seguir o caminho. Não o caminho daqueles outros ricos que mostraram que não conseguiram entrar. Mas o caminho de alguns ricos que eu vou mostrar aí mais adiante. Existem ricos que foram salvos. Vamos ver alguns deles. Então,
Vamos voltar ao Tiago. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Nós já vimos aqui atrás. Bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino de Deus. Aqui Tiago também mostra que Deus escolheu os pobres deste mundo para ser ricos na fé e herdar o reino que prometeu aos que o amam. Então, mais uma vez, o pobre parece estar mais favorecido do que o rico. Então, meu amigo, minha amiga, se você tinha dúvidas sobre este favorecimento ou desfavorecimento, é bíblico. Por que que o pobre está mais perto do reino, das coisas de Deus, em relação ao rico? Eu vou te mostrar isso depois. Por que que parece que o pobre é mais favorecido? Vou te mostrar a razão disso. Então, vamos continuar. O que realmente favorece o pobre? Então, eu coloquei aqui alguns pontos. Por causa de suas limitações em conseguir autossustento. O pobre tem condição muito limitada em termos de finanças para conseguir se sustentar. Então, esta limitação faz com que ele confie em algo que esteja acima dele para que possa lhe ajudar a suprir as suas necessidades. Quando o rico não sente essa necessidade de precisar de alguém para conseguir depois lhe ajudar a suprir as suas necessidades. Tem famílias pobres que só conseguiu hoje alguma coisa só para comer hoje. Não sabe o que vai comer amanhã. Esta pessoa precisa ter confiança e esperança de que amanhã vai ser possível ainda conseguir alguma coisa que vem de onde não se sabe, para ele conseguir ainda comer e viver. O pobre já não. Aliás, o rico já não. O rico sabe dizer que posso acabar todo esse ano, não terei nenhum problema em termos de comida, autossustento, minha família sempre será boa. Numa boa. Então o rico não sente necessidade de buscar esta força acima dele, porque ele se sente que tem poder para fazer tudo. Enquanto que o pobre já não, se sente limitado. Quer comer, não tem comida, se sente limitado. Não tem trabalho, mas ele precisa alimentar-se. Sabe que o sustento daria muito bem se tivesse um trabalho, mas às vezes o trabalho é diário. É só hoje, amanhã não se sabe se vai conseguir trabalho ou não. Então este pobre está submetido a uma ação de ele ter que confiar em alguma coisa superior a ele. Por isso há uma facilidade, parece que há facilidade, e a facilidade reside mesmo aqui. O pobre facilmente confia e espera em algo a mais, algo superior, algo que possa lhe ajudar. O pobre, o seu filho está doente. Ele sabe dizer que esta doença vai ser preciso dinheiro para que esta criança, este meu filho, seja tratado no hospital. E ele não tem esse dinheiro para tratar a criança. A única opção que lhe resta é confiar em Deus. Se não confia em Deus, começa a confiar nos curandeiros, nos bruxos. Então, essa limitação no autossustento faz com que ele busque mais alguma coisa acima dele. Então, vamos continuar aqui. Facilmente busca por uma fonte de auxílio para enfrentar os desafios da sua vida. É isso que eu já estava a explicar. Facilmente tende a acreditar em algo ou alguém que está acima das suas capacidades que pode ajudar. É basicamente tudo isso que eu já estava a dizer aqui. Então, não é porque o pobre é filhinho de papai diante de Deus do que o rico. Não é isso. É só mesmo essa questão de que as necessidades do pobre lhe fazem com que ele tenha mais facilidade em querer procurar a Deus do que o rico. Somente isso. Se o rico hoje se arrepender, se converter e se entregar a Jesus, ele vai ser salvo.
vai entrar no reino de Deus. Não é porque é rico não pode entrar, não é isso. Agora, continuando aqui, vamos ver exemplo de alguns ricos que foram salvos. Bons exemplos. Vamos começar com Zaqueu. Zaqueu era rico. Vamos ver aqui o que diz este Lucas 19, no verso 8 e 9. Levantando-se Zaqueu, atenção, nós já conhecemos a história de Zaqueu, que ele subiu numa árvore, não sei o quê, para ver Jesus, porque ele era muito baixinho, não estava conseguindo ver Jesus na multidão. Correu para frente e subiu numa árvore a esperar que Jesus ia passar dali, e realmente Jesus passou. E Cristo vê Zaqueu e diz, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. E as pessoas começaram a murmurar, mas como? Aqueles que se achavam dignos começaram a murmurar, mas como? Ele pode entrar na casa de um pecador. Vamos ver depois. E quando Zaqueu ouve esses murmúrios, eu acredito que Zaqueu ouviu esses murmúrios na multidão, Zaqueu se dispôs. Zaqueu foi muito astuto, foi muito áspero, foi muito intrépido, corajoso, foi determinado em tomar boas ações para contrariar aqueles murmúrios que estavam a surgir aí no meio da multidão. E antes de Jesus lhe falar que faça alguma coisa, veja o que Zaqueu fez. Muito interessante isto. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, és que eu dou aos pobres? Veja só, dou aos pobres, coisa que o jovem rico não conseguiu fazer. Está a ver qual é o problema do jovem rico agora? O que impediu do jovem rico entrar no reino dos céus? Zaqueu disse, prontamente, vou dar os meus bens aos pobres. Sem Jesus lhe pedir. O jovem rico, Jesus lhe disse, mas ele não quis fazer. Zaqueu, sem ser dito, ele se dispôs. Vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje, olha só isto, muito forte isto. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Está a ver o que fez Zaqueu entrar no reino? Ele é uma ação muito boa esta de demonstrar amor ao próximo. E uma vontade forte de querer se reconciliar. Porque ele sabia que na posição que ele estava, no cargo que ele estava a ocupar, ele defraudou muita gente. Foi injusto com muitas pessoas. Então ele se dispôs, eu vou restituir, para além daquilo que eu injusticei a pessoa, vou fazer isso 4 vezes mais, devolvendo a pessoa. E aquele pobre, ainda que eu não tenha defraudado nada, vou lhe dar metade dos meus bens. Aos pobres vou dar metade dos meus bens. Veja só isso. Cristo disse, hoje veio salvação a esta casa. E mais importante, não foi só salvo Zaqueu, foi a família dele. A salvação foi sobre a casa, não sobre Zaqueu somente. Então está a ver a importância do amor ao próximo. Vamos ver outro rico que acreditamos que este rico também foi salvo, porque era discípulo de Jesus Cristo. Vamos ver aqui. O José de Arimateia. José de Arimateia é a pessoa que pediu o corpo de Jesus. Depois de ser crucificado, abandonaram o corpo ali. José de Arimateia foi perante a chefia ali e disse, olha, dá esse corpo aí. Me entrega esse corpo. Permita que eu vá lhe sepultar. Então vamos ver José de Arimateia. Chegou José de Arimateia, isto no livro de Marcos 15, 43. Senador, veja só, senador honrado, era chefe este, que também esperava o reino de Deus. Ou seja, ele vivia observando a palavra de Deus e buscando sempre seguir aquilo que é preciso para entrar no reino dos céus.
e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Agora, aqui no livro de Mateus 27, verso 57, diz o quê? E ainda já, aliás, e vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, é a mesma pessoa. Aqui já mostra que é rico, não só senador honrado, mas é rico, que também era discípulo de Jesus. Então, esse camarada também foi salvo. Veja só a boa ação dele. Pediu o corpo de Jesus. A Bíblia diz o quê? Ele tinha um sepulcro novo antes de ser usado. Aqueles têm um costume de abrir sepulcros em uma rocha, escavar para guardar, para depois, quando morrer ou integrido, ou ele mesmo ser enterrado ali. Um sepulcro novo, que era antes de enterrar alguém. E o povo judeu também tem costume de enterra-se alguém naquelas sepulturas, depois de algum tempo, vem exumar os ossos, tiram os ossos para meter um novo corpo na mesma sepultura. Então, por isso que se diz, faz menção de que o sepulcro era novo, porque era antes de ser usado por ninguém. Cristo foi depositado ali. Esta é a boa vontade de José de Arimateia. Então, aqui está uma mensagem muito veemente de Paulo quando escreve para Timóteo. No 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Uma mensagem, mas esta mensagem é diretamente para todo aquele que deseja ser rico. Muita gente que deseja ser rico acaba olhando e focando-se só naquilo que quer, que é ser rico, ter as riquezas, não importa o preço a pagar. Então essas pessoas estão dispostas até a matar, estão dispostas até a largar a Deus, estão dispostas a deixar tudo, a abandonar tudo, só para conseguir aquilo que eles querem. Então, muito cuidado. Se você é crente e você tanto deseja ser rico, preste atenção nesse verso. Se já não está acontecendo consigo essa situação aqui. Porque nada trouxemos. Veja só esta consciência. É muito importante isto que Paulo está a pregar, aliás, está a escrever nesta carta. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, viemos sem nada e estamos conscientes que quando morremos não vamos levar absolutamente nada. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Atenção. Está a mostrar sustento e cobertores. Se temos isto, já é um bom ponto este. Vamos ficar contentes. Isso, em poucas palavras, é aquilo que você tem como condição. As condições que você tem. Se você consegue se alimentar, está debaixo de um teto, consegue ter um cobertor, não fica exposto ao frio, já é uma coisa essa para você dar graças a Deus. E você conservar a sua fé. Não se corromper em busca de mais riquezas. Isso já é suficiente. Você já tem um emprego, tem um salário, consegue fazer alguma coisa. Você é cristão. Atenção, eu não estou a falar para você que não é crente agora, não. Eu estou a falar para aquele que é crente, mas que acha que a vida que está a levar ainda é miserável e precisa ser rico a todo custo. Muito cuidado. Veja a atenção que Paulo chama aqui. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Veja só, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E eu estava a dizer que eu estou a me dirigir agora para aquele que é cristão, que quer a todo custo ser rico. Pessoas da fé se desviaram da fé por causa de cobiçar as riquezas, querer ser rico a todo custo. Se desviou da fé. Hã? Se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores.
Agora, esta mensagem que vem a seguir, já nos versos 17 e 19, ainda no mesmo capítulo 6, é direcionada já extremamente para os ricos. Aqueles ricos que estão nas igrejas. Atenção, não é muito comum um rico estar na igreja, mas existe um e o outro. Maior parte das pessoas que estão nas igrejas está dividida. Tem classe baixa, tem classe média e tem classe alta, que são podemos considerar os tais ricos. Mas, maioritariamente, a igreja é composta por classe baixa e um pouco da classe média e muito ainda pouco da classe alta. A esses ricos que estão na igreja, Paulo escreveu assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança nem certezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. O rico não reconhece que é Deus que lhe deu isso. O rico não reconhece que é Deus que lhe deu. Ele diz que consegui sozinho. Para delas gozarmos. Que façam bem, coisa que é muito difícil o rico fazer. Enriqueçam em boas obras, muito difícil o rico fazer. Repartam de boa mente, repartir com os outros, muito difícil os ricos fazer. E sejam comunicáveis, porque eles muitas das vezes são incomunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Veja só a condição para alcançar essa vida eterna aqui que Paulo depois descreve todas essas situações, depois mostra que fazendo isto, para eles possam alcançar a vida eterna. Então, se você é rico, já está aí a mensagem dada. Você é pobre, também sabe dizer que não é o fato de ser pobre e que você logo tem direito de entrar no reino. Não é isso. Tem que buscar a Deus na mesma. Reconhecer a Deus. Respeitar a Deus. Honrar a Deus. Ok? E se tinha dúvida entre se há realmente acepção de pessoas, não há acepção de pessoas. Todos são iguais perante a Deus. O que faz o rico ser mais desfavorecido no que diz respeito ao reino são as suas ações. Se houver um rico querendo se converter, hoje mesmo ele pode ser salvo. Então, que Deus vos abençoe de forma muito abundante, hoje, amanhã e sempre. Amém.